Espíritos Felizes, um médico russo, MP de Moscou, era um médico tão eminente pelo saber como pelas qualidades morais. Quem o evocou apenas o conhecia por tradição, não havendo tido com ele relações sequer indiretas. A original comunicação foi dada em idioma russo. Depois da evocação, estáis presente? Sim. No dia da minha morte vos persegui com a minha presença e persistentes as tentativas que fiz para escrever. As palavras que a meu respeito dissestes deram ocasião a que vos reconhecesse, e daí desejo de me entreter convosco para vosso benefício. Fez a evocação, ele já estava lá, porque na hora que estavam falando sobre ele, ele estava presente. É um perigo falar de morto. Por motivos óbvios. Eles vão escutar e vão no encalço da pessoa. Bom, como éreis? Por que sofrestes tanto? Porque o Senhor aprove fazer-me sentir duplamente por esse meio o preço da minha libertação, querendo ao mesmo tempo que na terra progredisse o mais possível. Isso é uma coisa importante que nós temos que prestar atenção, porque muitas das vezes o sofrimento na terra, já que você já suporta, toma mais um pouquinho. Limpa o teu perispírito. Você está aqui para limpar o perispírito. A ideia da morte causou-vos terror? Tinha bastante fé em Deus para que tal não sucedesse. A fé em Deus é importante para o momento do trespasse, para o momento da desencarnação. Então todos nós temos que ficar bem atentos com relação a isso, para termos mais fé em Deus, para fazermos mais orações, para elevarmos mais o pensamento. O desprendimento foi doloroso? Não. Isso que denominais últimos momentos, nada é. Eu apenas senti um rápido abalo para encontrar-me logo feliz e inteiramente desembaraçado da mísera carcaça. Aqueles que trabalham no bem, aqueles que procuram fazer o bem, que procuram ser bons, eles têm esse desprendimento muito facilitado pelos amigos espirituais e rapidamente se deslocam para o mundo dos espíritos. E que sucedeu depois? Tive o prazer de ver aproximarem-se inúmeros amigos, notadamente os que tive a satisfação de ajudar, dando-me todos as boas-vindas. Que bom, né? Quando a gente pode ajudar, quando a gente vai encontrar só com pessoas que a gente ajudou. Agora também nós temos que nos preparar para conversar com aqueles que nós por acaso tenhamos prejudicado. Que regiões habitais? Acaso algum planeta? Tudo que não me seja planeta constitui o que chamais espaço, e é neste que me permaneço. O homem não pode, contudo, calcular, fazer a ideia sequer do número de gradações dessa imensidade. A resposta bem concisa, que nós, por mais que queiramos dizer sobre a questão extraterrestre, ou questão do mundo espiritual, existem variadas gradações, conforme nos mostra André Luiz, e ali nós temos várias oportunidades de nos deparar com outras realidades. Que infinidade de escalas nesta escada de Jacó, que vai da terra ao céu, isto é, do aviltamento da encarnação em mundo inferior, como este, até a depuração completa da alma. Ao lugar em que ora me encontro, não se chega senão depois de uma série de enormes provas, ou por outra, de encarnações. Ou seja, ele estava na região do plano espiritual, ele fala do espaço, que só chega lá depois de várias encarnações, de várias depurações. E é por isso que nós temos que procurar nos depurar o suficiente para chegarmos ao plano espiritual e não ficarmos presos à crosta terrestre nem em planetas inferiores. Vamos subir. Logo deveis ter tido muitas existências. Nem podia ser de outra maneira. Nada há excepcional na ordem imutável do universo, estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir depois da luta vencida. Assim, se grande for aquela, é que também está esta, ou foi necessariamente. A luta, quanto maior e mais intensa a vitória.
Quanto mais nós procurarmos vencermos a nós mesmos, quanto mais nós procurarmos crescer para Deus, mais nós vamos nos aprimorar, mais nós vamos nos aperfeiçoar. A vencer a nós mesmos, vencer as adversidades, vencer as nossas dificuldades, vai fazer com que a gente venha crescer, aperfeiçoar e estar mais próximos de Deus. Mas a vida humana é tão curta que a luta apenas se trava por intervalos, que são as diferentes e sucessivas encarnações. É fácil, pois, concluir que, estando eu num dos graus elevados, o atingi depois de uma série de combates, nos quais Deus me permitiu sair-se vitorioso algumas vezes. Ou seja, ele passou por várias situações, por vários momentos para ele se aperfeiçoar em várias encarnações, com as situações mais adversas possíveis, conforme ele fala ali, em muitas lutas, para que ele pudesse se aperfeiçoar e ser aquela pessoa dedicada, caridosa, atenciosa, que estava sempre dispostos a ajudar aqueles que o procuravam. Ele não era quem ficava na sua zona de conforto, querendo explorar os seus clientes. Ele sempre ajudava todos os seus clientes, aqueles que o procuravam, mostrando ser uma pessoa respeitável, uma pessoa que tinha responsabilidade por aquilo que ele vinha a fazer. Todas as vezes que a gente vence as nossas adversidades, a gente então começa a crescer, aperfeiçoar e vencer. E isso é a meta que nós temos que estabelecer. Isso é a meta que nós temos que buscar construir, buscar colocar em prática, buscar fazer com que a gente aperfeiçoe-se e se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais digna daquilo que nós precisamos e temos necessidade de conquistar, que é a nossa liberdade de consciência com a prática do bem, como ele diz aqui, vencendo nós mesmos nas adversidades que a vida nos oferece. Em que consiste a vossa felicidade? Isso é mais difícil de vos fazer compreender. Essa aventura que gozo é uma espécie de contentamento extremo de mim mesmo, não pelos meus merecimentos, o que seria orgulho. E este é predicado de espíritos atrasados, mas contentamento como que saturado, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua infinita bondade. Então, à medida que a gente vai procurando se aperfeiçoar, que a gente vai procurando empreender nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria, nós vamos então trabalhando intimamente para que as forças do bem estabeleçam nossa vida, as forças do bem venham nos impulsionar e ficar feliz, como ele diz ali. Ele não se sente ali pelos merecimentos dele, mas ele está contente e saturado de um imenso amor de Deus, do reconhecimento da sua infinita bondade. Então não é, eu tenho merecimento. Olha como que os espíritas precisam de estudar a doutrina espírita, espíritas. É meu merecimento, é o merecimento de fulano, é o merecimento de Beltrano. Não é merecimento. É estar consciente do eterno amor de Deus. Sentir permeado por esse amor de Deus. Sentir-se envolvido por esse amor de Deus é que vai constituir o mundo de felicidade da pessoa. E para você sentir esse amor de Deus, você tem que ter amor por todos aqueles que você lida, por todos aqueles que você convive, por todos aqueles que estão por perto de você. Esse trabalho íntimo de fortalecer-se intimamente, de fortalecer o sentimento de amor, o sentimento de paz, é que vai fazer com que estejamos então em condições melhores, em condições de nos fazermos seres melhores. Trabalhando no bem, edificando o bem e tendo amor por todos aqueles que estão em torno de nós. Em suma, é a alegria que nos infunde o bem, podendo supor-se ter a seu arbítrio contribuído para o progresso de outros, que se elevaram até o Criador. Ficamos como que identificados com esse bem-estar, que é uma espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Então, à medida que ele vai sentindo esse permear do amor divino, ele vai sentindo uma alegria intensa, internamente muito grande, vai infundindo essa alegria, essa ideia do bem, do prazer de fazer o bem, do prazer da solidariedade. Então, ele tem o seu arbítrio contribuído para o progresso dos outros. Se elevaram até o Criador pela fé, pelas atividades no bem,
Ou seja, ele tem que estar ali impulsionando as pessoas para o bem. E aí ele vai ficar identificado com o bem-estar que ele está levando para os outros. E tá, logicamente está proporcionando a si mesmo, é dando o que você recebe. Sentir-se, olha que maravilha, se a gente conseguisse fazer isso, que coisa que a gente seria. Sentir a fusão do Espírito com a bondade divina. Aí nós estaríamos muito melhores, estaríamos nos aperfeiçoando muito mais. Temos o dom de ver os espíritos mais adiantados, de compreender-lhes a missão, de saber que também nós a tanto chegaremos. Isso é importante, ver os espíritos que estão mais adiantados, ver que eles têm missões diferenciadas, trabalhos diferenciados e saber que a gente pode chegar também a esse estado mais avançado, mas trabalhando infinitamente pelo bem em nós. No infinito incomensurável entrevemos as regiões em que rutilo esplende o fogo divino, a ponto de deslumbrar-nos, mesmo através do véu que as envolve. Quanto mais ele tenta explicar, mais a gente fica perguntando, mas o que é isso? Como que é esse fogo divino? Ou seja, quanto mais longe você pode contemplar, quanto mais você pode contemplar o universo em distâncias maiores, mais você vai conquistar, mais você vai se aprimorar, mais você vai ter condições de estar em condições melhores, vai estar em condições de estar se aperfeiçoando mais, aprimorando-se mais para receber essas bênçãos divinas. Mas, que digo? Compreendeis as minhas palavras? Não estou compreendendo. Acreditais ser esse fogo o que me refiro comparável ao sol, por exemplo? Não, nunca. É uma coisa indizível ao homem, uma vez que as palavras só exprimem para ele coisas físicas ou metafísicas que conhece de memória ou intuitivamente. Não é o fogo tal qual compreendemos, não é o fogo que queima, é algo muito maior, é algo que ilumina internamente, que faz-nos brilhar e que produz esses brilhos. É algo que é capaz de movimentar os mundos, é algo capaz de coordenar as forças que gerenciam o universo. Desde que o homem não pode guardar na memória o que absolutamente desconhece, como insinuar-se-lhe a percepção. Ficai, porém, ciente de que é já uma grande ventura o pensar na possibilidade de progredir infinitamente. Só de você saber que você vai estar sempre progredindo, que cada encarnação é uma etapa a vencer, é uma etapa a se conquistar como espírito imortal, já traz para nós o sentimento de felicidade. Já pararam para pensar um planeta de regeneração? Onde não tem guerra, não tem fome, não tem misérias, e as pessoas procuram sempre trabalhar, gastar suas energias para o progresso, para o progredir? Que maravilha, né? Compete-nos começar a fazer esse trabalho de regeneração agora. Tivestes a bondade de exprimir o desejo de me ser útil. Peço-vos, me digais em quê? Posso ajudar-vos e amparar nos desfalecimentos, fortalecer nos momentos de desânimo, consolar nos de aflição. Se a vossa fé se abalar e qualquer comoção vos perturbar, evocai-me, porque Deus me permitirá vô-lo fazer lembrado, atraindo-vos para Ele. Todas as vezes que sentir cansado, estressado, atribulado, eleve o pensamento aos céus, eleve o pensamento a Deus. Procure lembrar-se de Deus, confiar em Deus e agir em nome de Deus. O trabalho íntimo de nos fazer procurar estar mais próximo de Deus, de procurar nos aprimorar, aproximar de Deus, é o que vai fazer com que a gente se refaça energeticamente, a gente tenha condições de nos aprimorar. Se vos sentirdes prestes a sucumbir ao peso das más tendências que a própria consciência acuse de culposas, chamai-me ainda, porque eu vos ajudarei a carregar a vossa cruz.
tal como Jesus ajudaram a carregar aquela de onde ele não tão solenemente deveria proclamar a verdade, a caridade. A bondade dos soviéticos é interessante. É engraçado que o mundo sempre os coloca de uma forma bem pejorativa, às vezes até negativa, em muitas mídias que a gente vê. Mas quando a gente vai ver a comunicação deles, são espíritos conscientes, responsáveis, e com esse amor pela humanidade e amor a Deus que a gente não consegue entender. Logicamente que o processo cultural do país tem várias nuances, como todos nós também temos. Mas a forma com que esse médico se pronuncia, o sentimento de amor que ele coloca na comunicação dele nos refaz energeticamente. A gente vai lendo, a gente vai se sentindo leve, a gente vai se sentindo mais disposto a continuar nosso trabalho, a continuar nossa obra, a continuar fazendo o que nós estamos precisando. E vem assim a ideia, mas como é bom poder disponibilizar esse estudo para que outros possam também desfrutar, pessoas que às vezes não conseguem ler por variados motivos, por falta de tempo, por não gostar de ler, mas assiste um vídeo. Então, são coisas que vai passando na nossa mente, que é tão importante para nós, e é tão bom a gente ter comunicações como essa, cheia de amor, envolvida sim numa vibração de paz, de harmonia e o prazer de vencer-se a si mesmo e ajudar outros a vencerem as adversidades. Se vacilardes ao peso das vossos próprios dissabores, quando o desespero de vós se apoderem, ainda uma vez chamai-me para que venha arrancar-vos do abismo, falando-vos espiritualmente, lembrando deveres impostos, não por considerações sociais ou materiais, mas pelo amor que vos difundirei na alma, amor por Deus, a mim concedido em favor dos que por ele podem salvar-se. O importante da gente estudar a doutrina espírita é isso. Eu ainda não tinha enxergado essa possibilidade tão grande da gente ver Deus. Ver Deus com a gratidão do amor que devemos ter por Ele. Ver Deus com gratidão do amor que devemos nos manter em vida. Ver Deus com o sentimento de misericórdia que nós devemos construir e edificar em nossa existência, para podermos trabalharmos mais eficientemente os valores da alma. Construções que todos nós precisamos estabelecer para a nossa vida, para o nosso empreendimento, para o nosso despertar para uma realidade superior, para uma realidade de vida bem maior, bem mais sofisticada, que saberemos encontrar onde quer que estivermos, desde que tenhamos amor suficiente uns pelos outros. E principalmente por Deus. Sentirmos-nos envolvidos no amor divino, sentirmos-nos envolvidos nas bênçãos desse amor divino, nos faz aperfeiçoar a caminhada para crescermos cada vez mais à direção desse todo universal, onde nossos olhos espirituais poderão contemplar todo o universo, descobrir mistérios, enxergar belezas e maravilhas. Poderemos sentir as bênçãos da luz, do amor e da fraternidade por onde estivermos. Certo, na terra tendes amigos, os quais, compartilhando das vossas angústias, talvez já vos tenham salvo. Em momentos aflitivos, tratais de procurar esses amigos que dão conselhos, apoios, carícias. Pois bem, ficai certo de que no espaço também podeis ter amigos úteis e presentes. É extremamente importante você ter um amigo para você conversar, para você desabafar, falar das suas conquistas, falar das suas derrotas, falar das suas dificuldades, dos seus acertos. É importante nós termos um amigo assim. E esses amigos são extremamente úteis para nos impulsionar para a vitória que nós precisamos estabelecer sobre nós mesmos, para estabelecer a vitória na conquista do espírito imortal, na conquista da luz, da paz e da fraternidade. Saibamos, pois, saber construir, saber edificar e saber fazer valer o amor
em nossa existência, em nossa caminhada. É uma consolação poder-se dizer: quando eu morrer, enquanto à cabeceira do leito os amigos da terra chorarem e pedirem, os do espaço, no limiar da vida, irão sorridentes conduzir-me ao lugar adequado aos meus méritos e virtudes. Entender que existe essa possibilidade é a maravilha das maravilhas quando nós sabemos sentir que sempre temos aqueles espíritos amigos velando por nós, aqueles espíritos amigos amparando-nos, impulsionando-nos para as vitórias que precisamos estabelecer ao longo da nossa existência. Construamos, pois, as bases do amor, as bases da fraternidade e da luz, para crescermos sempre na direção do infinito Deus, de amor, de misericórdia e de paz. Por que faço jus a essa proteção que quereis dispensar-me? Eis a razão. A vós me afeiçoei, logo no dia da minha morte, é que, como espírito, vos vi do espiritismo adepto sincero e bom médium. Aquela pessoa, o espírito morre, desencarna e sente neste médium um adepto sincero do espiritismo. Então ele se afeiçoa a ele e quer ajudá-lo. E olha a evolução dele. No dia da morte ele já vê esse espírito em condições de trabalhar intimamente pelo amor, pela paz. E ele se afeiçoa a ele. E como dentre tantos que aí deixei, foste vós o que vi primeiramente, logo me propus a contribuir para o vosso progresso. O proveito não é apenas vosso, mas também dos que deveis instruir no conhecimento da verdade. Para o espírito que está ajudando um médium devotado e trabalhador, ele não está ajudando apenas aquele médium, ele está ajudando a humanidade. Por isso que é importante o médium ser bom e dedicado. Não se feche com as trevas que possam querer vos atacar. Fixe na luz que vai iluminar seu caminho. Na vossa missão podeis ver uma prova eloquente do amor de Deus para convosco. Os que a vós se chegarem, pouco a pouco, se tornarão crentes, e aos mais refratários, em vos ouvindo também chegará, embora mais tarde, a vez de crer. Desanimar nunca, caminhar sempre, apesar dos pedregulhos. Tomai-me por apoio nos momentos de desânimo. Boa dedicação, né? A maioria dos espíritos vão querer, agora já desencarnei, me deixa em paz aqui no mundo espiritual. O telefone toca daqui para lá, não é daí para cá. Deixa-me em paz. Ele não, se propondo a trabalhar, se propondo a ajudar, a incentivar, a dar força para aquele que ele está vendo que está fazendo bem. Isso é a grandeza de alma que poucos espíritos têm e que poucos de nós procuramos desenvolver. Não me julgo digno de tão grande favor, mas por certo que é bem longe estais da perfeição. Aí um detalhe, ele se predispôs a ajudá-lo porque ele estaria ajudando a humanidade. Importante isso. Não obstante o vosso ardor na prática das sãs doutrinas, o cuidado em manter a fé dos que vos ouvem, em aconselhar a caridade, a bondade e a benevolência, mesmo para os que convosco mal se conduzem. Manter a fé, a coragem, a benevolência e tratar todos com a bondade necessária para impulsionar aquelas pessoas, aqueles espíritos para o bem, impulsioná-los para as realizações do bem. Por isso, ele se adequa à condição de auxiliá-lo nesse processo de crescimento e desenvolvimento espiritual tão necessário e útil à humanidade que a gente vive. A resistência aos instintos de cólera, que aliás facilmente podereis descarregar nos que vos afligem, por ignorantes das vossas intenções, tudo isso atenua a maldade que ainda possuis. Convém que eu diga, o perdão das ofensas é, de tantas, uma das mais poderosas atenuantes do mal. Você está doido para explodir, aí você relaxa, dá uma resposta às vezes mais áspera, mais firme, mas mantendo a postura de bondade,
de fé, de incentivo para que o outro possa crescer e aprimorar. À medida que a gente vai trabalhando intimamente por esse bem, por essa força interior, nós vamos conseguindo conquistar as benesses dos céus em prol de nós mesmos. E como ele diz que o perdão das ofensas é de tantas uma das mais poderosas atenuantes do mal. Desligue das ofensas. Desligue daqueles que querem fazer o mal. Siga seu caminho. Essa lição é uma das que eu vou procurar ler sempre. Deus vos cumula de graça pela faculdade que vos concedeu, e que deveis desenvolver pelo esforço próprio, a fim de cooperardes na salvação do próximo. Vou deixar-vos, porém, contais sempre comigo. Preciso se faz modereis as ideias terrenas, vivendo o mais possível com os amigos do espaço. Então, todo o esforço que ele tinha para ajudar na cooperação do próximo, esse médico, esse cidadão russo, então ele começa a trabalhar para ajudar o Kardec, para ajudar a equipe dele a ter mais condições de ajudar cada vez mais para difundir a fé, a coragem, o entendimento e a responsabilidade da vida. E por isso, ele fala para que nós procuremos cultivar mais as ideias do espaço, conviver mais com os nossos amigos espirituais, alimentarmos mais desse amor para que a gente viva melhor, para que a gente saiba construir a paz, a harmonia e a fraternidade aqui nessa existência. Que a luz do Divino Mestre possa estar sempre nos envolvendo, fortalecendo nossos corações e impulsionando-nos para as grandes realizações da vida. Que o Mestre Jesus envolva-nos, ampare-nos e alimente-nos para conquistarmos cada vez mais a paz que tanto precisamos e principalmente aprendermos com esse médico russo a força da bondade, a força da consciência coletiva, a força do entendimento que todos nós temos que ajudarmos uns aos outros, a todos. Que a luz divina esteja sempre nos iluminando e que os exemplos desse médico russo seja uma luz a iluminar nossos caminhos para sempre.